No Viva Saúde de hoje, nós vamos conhecer histórias de esperança. Não saia daí, nós já estamos no ar. Eu iniciei falando sobre esperança e a gente começa o ano de 2023 e nada melhor do que falar sobre coisas que nos enchem de incentivo, né? Nos estimulam a olhar para frente. E no Viva Saúde de hoje nós vamos ter aqui a presença de 3 convidados muito importantes que vão compartilhar com vocês histórias muito especiais. Nós já vamos entender por quê. Histórias ligadas ao câncer, mas de pessoas que venceram o câncer. E antes de apresentar nossos convidados, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Vamos começar essa conversa, então, recebendo aqui os nossos convidados, Dr. Luiz Henrique Locks, cirurgião oncológico. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Viva Saúde, doutor. Muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui conversando contigo. Sempre importante te receber aqui. E também os pacientes, né? Pacientes do Dr. Luiz Henrique, a Michele Bach. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Prazer estar aqui, ser convidada. Prazer essa tarde maravilhosa. E também o Luan Debona. Muito bem-vindo aqui, Luan. Boa tarde, um prazer. A gente já vai entender melhor, né, por que vocês estão aqui. Na verdade, doutor, quero agradecer aqui, né, tu estares trazendo 2 pacientes, 2 pessoas aqui que estão vivenciaram experiências, né, de terem descoberto um câncer e vencerem o câncer, né, por conta aí de um processo, né, pelo qual eles estão passaram, né, e nós vamos entender melhor essa história. Quero começar te perguntando, doutor, qual a importância de passar para o público essas histórias, essas experiências reais, né? Falando principalmente da prevenção. O que eu acho mais importante é a gente falar que é uma superação, né? Cada dia eles superam uma notícia, né? Então, começa desde o início ali, quando tu vai fazer um exame, tipo, o Luan fez uma endoscopia e descobriu um problema no estômago, a Michele vai fazer um preventivo e vem uma alteração, né? Então, desde essa notícia, tu tem que ir superando cada dia um degrauzinho, né? Aí tu vai lá, descobre que é um negócio que tu vai ter que às vezes operar ou fazer uma quimioterapia, aí às vezes perder cabelo ou emagrecer, né? Então, uma alteração de 100% que impacta da tua muito, vida, né? É uma guinada, né? É uma guinada, né? De 100% da tua vida, né? Do nada tu tem uma notícia dessa. Interessante que eu falei de esperança, porque a gente está começando o ano e muitas vezes, né, com tantos desafios aí para vencer pela frente, e eu imagino que para eles, né, deve ter sido um susto. São pacientes muito jovens, né? A gente tem que fazer essa observação, porque a gente muitas vezes associa casos de câncer a pessoas que já têm idade mais avançada, muitas vezes, né? Os mais jovens pensam, nunca vai acontecer comigo, né? Não preciso me cuidar tanto assim. A gente, quando é jovem, a gente acha que é meio super-homem, a gente acha que é invencível. É verdade, né? Invencível, mas todos estamos, né? Necessitamos de ter esse cuidado, principalmente com a prevenção, né, doutor? Sim. Então, temos essa oportunidade de buscar, né? E eu acho que é importante de trazer os 2 aqui para mostrar que há formas de se resolver esse problema, né? Porque às vezes a pessoa descobre o problema, né? Eu vou falar o exemplo do Luan, né? O Luan, quando descobriu, ficou bem assustado, né? Ele, a família, o irmão, que é bem próximo a ele. Então, eles foram todos no consultório, assim, bem ansiosos. Assim como a Michele, foi ela, o esposo, né? Então, a pessoa ficou com aquela angústia de querer resolver o mais rápido possível, né? E às vezes a gente tem que dar uma palavra de calma para eles, tentar dar uma acalmada naquele momento que é tão ruim para eles. É importante esse papel também, né? Não é porque é cirurgião oncológico, tem todo esse cuidado com a técnica, né? Sim. Mas também tem o lado humano, né, doutor? Sim. E eu achei muito interessante que tu falava antes da gente começar na palavra esperança. Né? Olha, a gente precisa se apegar a isso, né? Para continuar o tratamento, para persistir e vencer, né? Eu acho assim, a esperança é um exemplo assim, todos os 2 algum momento tiveram que ter uma esperança, né? O Luan, acho que a hora mais crucial dele foi, ele teve que passar na UTI, né, Luan? Então acho que tu pode falar aí pra nós aí como é que foi a tua experiência. Acho que foi uma madrugada ali que tu passou mal e na manhã que a gente te levou pra UTI, foi isso, né? Foi. Então eu queria
consegue resumir rapidamente, doutor, o caso de cada um? Porque daí eu vou passar a palavra para vocês contarem como descobriram e como foi essa fase do processo. Vou começar por ordem alfabética, começar pelo Luan, que é... Ok. O Luan descobriu um tumor de estômago inicial, né? Ele começou com um sintoma de azia, né? Procurou um gastro. O gastro fez uma endoscopia, até muito competente o gastro dele, porque achou uma lesão bem pequena, bem difícil de se ver, porque a endoscopia depende muito de quem faz. Se a pessoa faz meio correndo, não vê. Então, pegou a lesão bem inicial, né? Ele veio para mim já meio que pronto para operar, só foi mais explicar a cirurgia. Ele foi feita uma retirada total do estômago, né? E uma emenda do intestino direto no esôfago. Então, digamos que o Luan não tem estômago, ele come, a comida dele vai direto pro intestino, né? No início ele perdeu bastante peso. Quantos quilos tu perdeu, Luan? 20 quilos. 20 quilos, né? Agora ele já reganhou, já acho que tá com o mesmo peso do início do tratamento. E agora tá em acompanhamento, né? Já a Michelle é um tipo de neoplasia totalmente diferente, é um tumor ginecológico, né? Ela teve um câncer de colo de útero. Foi em agosto, né, Michelle? Aí ela tava contando aqui, eu nem lembrava que teve um intervalo de tempo aí que ela queria engravidar mesmo com câncer de colo de útero, né? Mesmo sabendo do câncer. Ela tinha uma alteração, ela disse. Já vou passar para ti. E aí nós fizemos a cirurgia, que era um tumor 1B2, que é um tipo de tumor que a gente opera. Foi feita a retirada do útero, né? E ela, antes de fazer essa cirurgia, ela fez um procedimento de preservação da fertilidade. Foi retirado os óvulos dela para ela fazer depois uma gestação de barriga de aluguel, que a gente chama. E depois da biópsia veio alguns critérios que seria interessante ela fazer rádio, né? Ela acabou optando por não fazer por medo dos para-efeitos da radioterapia. E acabou que a doença voltou, quanto tempo depois? Menos de 4 meses depois. Menos de 4 meses depois a doença voltou com bastante volume de doença, né? E aí ela teve que correr atrás, né? Então é isso que eu digo, tu fala também da esperança, então ela nunca perdeu a esperança, então fez a quimioterapia, fez a imuno, e agora os últimos exames dela demonstraram que ela está com uma resposta completa, está sem doença ativa nesse momento. Muito bom, né? A gente fala de esperança, mas tem que ter a atitude também, né? Tem que buscar tratamento e fazer tudo que está à disposição, né? Vamos começar com o Luan, então. Como que começa essa história, Luan? Tu tinha uma azia constante, nem imaginava que estava com esse problema, e procurou um médico, o gastro, para fazer, então, aí acabou fazendo a endoscopia, e na endoscopia sinalizou ali que tu tinha uma lesão. Qual foi a tua reação? Na hora que eu descobri, o mundo caiu, né? Então, eu ali no início eu senti uma azia muito forte. Eu sempre tive azia, minha vida inteira. Todo mundo meio que é normal isso aí, né? Só que chegou um certo ponto que até o ar-condicionado do carro já estava me causando uma azia que não dava mais de suportar. E só que eu sempre fui aquele brasileiro relaxado, que não gostava de ir no médico, né? Por qualquer coisa, né? E isso brasileiro, é homem. Homem assim. Eu tava pensando, homem, né, doutor? É um erro de todo homem, né? Acho que vai tomar um remédio ali, automedicar, né? Já vai resolver o negócio e deu, né? Sim. Passou a dor aí, passou o problema de todo fala mundo. Com um amigo, fala com o vizinho e vai... Daí essas azias, daí fui tomando medicamento e aí a história da avó de comer uma batatinha que passa e essas coisas todas, né? Enfim, daí de tanto minha mulher insistiu, aí eu fui em médico, daí procurei o Dr. Emir, né? Que foi um cara aí também excepcional no meu tratamento aí, e fomos fazer endoscopia. Daí na endoscopia eu descobrimos. Quando ele fez a endoscopia, no mesmo dia ele já disse, tu tem uma úlcera que tá te causando a azia, né? Só que tem um pontinho ali que eu não tô contente com aquilo ali. Aí ele disse, nós vamos fazer outra endoscopia, vamos tirar o material, mandar pra biópsia, pra nós ver o que realmente é aquilo ali. E nesse processo todo aí, ele não quis dizer pra mim, né? Mas ele já tinha até dito pra minha esposa que já era. Ele disse, não. Ele já me ligou também no dia. Já não queria o assustar, assim, né? Sim. Daí eu recolhi o material, mandei pra biópsia. E daí dele uns 10 dias já veio o resultado. Deu que era neoplasia, né? Isso. E tava no início.
E no início, né? Isso é um ponto muito importante, né? Agora, essa azia, ela tinha relação com esse Assim, tumor? ó, teoricamente, pelo tamanho do tumor dele, não é para dar, né? Mas às vezes pode ter associação, porque às vezes a neoplasia, o câncer, né? Ele aumenta a secreção de ácido, né? Então, talvez sim, talvez seja responsável por essa Talvez, sintomatologia. doutor, mas não necessariamente. Se ele não Não. procurasse o médico para resolver o seu problema, talvez esse tumor avançaria e ele descobriria em um estágio mais avançado. É o que a gente chama, é uma doença tempo sensível, né? Enquanto o tempo tá passando, ela vai Quanto aumentando. antes descobrir, Isso. mais chances de... A sorte é que ele foi procurar um serviço de saúde aí, né? Então, ele deve ter ido... Demorou, mas não demorou Foi no tempo certo. Né? Foi no tempo certo. no tempo certo, né? Deu muita E sorte. aí depois vem o tratamento. Vamos falar, antes de falar do tratamento, desse processo, né, da cirurgia, né? Eu queria conhecer o caso da Michelle, então. Tu fazia dela. preventivo, Michelle? Eu fazia preventivo. Importante falar sobre isso, porque ao contrário dos homens, as mulheres, por isso, né, que não são os brasileiros, são os homens, as mulheres, elas começam bem cedo, né, a procurar o médico, pelo menos o ginecologista, a ginecologista de confiança, para todo ano fazer o preventivo. Se não todo ano, né, com alguma regularidade, mas o ideal é todo ano. O ideal é todo O ideal ano. é todo ano. E tu fazia todo ano? Eu fazia até menos. É mesmo? Porque eu tava tentando engravidar e como eu tive 2 perdas gestacionais nos últimos... De 2019 pra frente, eu tava fazendo praticamente a cada 6 meses. Então, aí quando ela descobriu que tinha uma lesão, a gente não saiu no preventivo. Não Isso é indicou no importante falar, preventivo. Não indicou no preventivo. A minha médica que achou que o útero estava estranho. Então foi no exame clínico. Foi né? no exame Foi. clínico. Porque, claro, isso. faz o preventivo, que é o exame que Aham. indica, dá alguma alteração, alguma sugestão de Isso. investigar, Isso. né? Mas tem também o Só exame que, clínico, né? Só que assim, ó, pelo que ela me explicou, tem que exatamente, quando eles vão coletar, tem que passar onde tá a Muitas vezes a lesão. lesão. Pra né? ela poder sair no exame, né? E a minha tava bem atrás, tava escondidinha, vamos dizer assim. Era uma lesão significativa? Porque provavelmente a gente tem o colo do útero e tem o orifício do colo do útero. Provavelmente a lesão dela era mais pra dentro do orifício ali, então provavelmente não era uma lesão fácil de Isso. se ver. Foi o que ela falou. E daí, aí a gente refez, né? Aí não deu no outro preventivo. 8 meses depois eu refiz, não deu nada. Aí eu continuei o tratamento para gestar. Engravidei, aí eu cheguei aos 3 meses de gestação e eu tive o aborto. Aí precisei passar pela curetagem, tudo hospitalar, né, no caso. E a gente refez os exames, eu não estava preparada psicologicamente, foram 2 abortos, foi bem difícil. Então, esse meio termo foi muito importante, porque entre o aborto, a curetagem, que eu também demorei um pouco, eu ainda não estava preparada para isso, e até o próximo preventivo, eu demorei 1 ano, eu acredito, 1 ano e 1 mês, mais ou menos, porque o meu psicológico ainda estava preparado. Foi muito mais difícil para mim passar pela perda gestacional do que pelo câncer. Foi muito difícil, porque eu queria muito ser mãe. Então, isso foi muito difícil para mim. Para ver como era importante. Se eu tivesse retornado antes, talvez a gente tivesse feito só a cauterização, que foi o que ela me indicou. Provavelmente tu ia fazer um cone que sai ali pela vagina mesmo, né? Isso, o que é isso, doutor? O cone é quando a gente tira uma tampinha, digamos, do colo do útero, via vaginal mesmo, né? Aí às vezes o cone vem com algo maior do que o esperado, aí depois tem que fazer a cirurgia completa, mas numa normalidade, é por isso que a gente fala sempre aqui de descobrir cedo, né? Quando tu descobre o câncer de colo de útero cedo, tu vai fazer um cone, tirar uma tampinha ali do colo do útero e vai resolver via vaginal, né? Ao passo que a doença vai crescendo, vai mudando, né? Porque quando que começa? Começa com o NIC, né? O NIC é neoplasia intracervical ali, aquela alteraçãomente. Provavelmente aquela alteraçãozinha que a médica falou para ela. Ou no exame clínico. Isso, que vem o ASC-H, e depois a gente faz uma biópsia por colposcopia com uma câmera que deve ter sido feito nela. Chegou a fazer esse? Não cheguei a fazer. Eles botam Ela uma... pediu,
E tu acabou não fazendo. E eu acabei não fazendo. Como Porque se daí a gente vai com então colposcopia, foi- a gente vai com uma Isso. câmera, né? É tipo uma endoscopia só que da E vagina. aumenta aquele tecido. Isso, ela aumenta e a gente bota um material ali, que é ácido acético. E aí ele muda ali onde tá a doença que tu vai lá e tira um pedacinho pra biópsia. Aí essa biópsia que vai guiar todo o tratamento depois. Né? Sim. Então, talvez essa gestação, talvez já tinha alguma coisinha ali que predispôs a depois algo virar maior do que o que A gente percebe assim que nos dois casos, né, algum caminho levou para esse diagnóstico, né? Coisas que vocês imaginavam. Tem alguém da família que tem casos de câncer? Vocês já conviviam com essa ideia de que, precisamos ter esse cuidado ou não? No meu caso, na minha família, da parte do meu pai, pelo menos os que eu conheço e recordo, faleceram de câncer. Só que nunca passou pela minha cabeça. É aquele famoso não vai acontecer comigo. Sim. Nunca vai acontecer comigo. Então eu fui deixando, né? Depois eu vou focar nisso. Não é da hora para outra que vai vir assim. Eu vou precisar passar por uma quimioterapia, vou precisar remover o meu útero. Nunca passou pela minha cabeça. Eu fui na teimosia achando que tudo vai dar certo sempre e que não aconteceria comigo. Me equivoquei seriamente. E por isso eu passei pelas dificuldades e por tudo isso que eu passei. Talvez se eu tivesse... talvez não, né? Se eu tivesse confiado primeiramente na minha médica, nas vezes que ela me alertou. E ela é um ser humano incrível, só porque, assim como o Dr. Luiz Henrique me conhece, eu sou teimosa. E... Só que hoje eu considero que eu precisava passar por isso. Né? Precisava passar por isso para a gente aprender, para a gente passar para outras pessoas. Então, tudo é um aprendizado, tudo é... É que a Michelle é aquela mulher que é mandona. Ela mais ou ela menos tem isso. uma empresa de festa, etc. Ela bota Ela não Essa minha brinca fama, em serviço, essa como minha diz outro. fama tá ficando complicada. E É firme, assim. o esposo dela é o É, Darlan, vamos então é um dizer cara assim. bem legal, assim. Ele fala, doutor, ela é... Mas a mulher, casca assim, ela tem grossa. que ter um cara bem legal do lado mesmo, né, Michelle? Já o Luan não. Normalmente o Luan, mulher a mulher dele que agora- pegou ele pelo pescoço. Eu fico imaginando a esposa do Luan. Eu fico imaginando, quando ele falou assim, o médico já falou pra ela antes de falar pra mim. Eu fico imaginando essa mulher também, Não é uma firmona, mulher, né? Não. De saber antes, que Foi. é uma notícia, mesmo sabendo que tem os médicos todos trabalhando pra isso e todos os recursos disponíveis hoje, é uma notícia que, vamos combinar, né? Não é fácil de receber. Pra ti, Luan, como é que foi assim? Já tinha caso na família? Já tinha essa história? Ou pra ti foi totalmente novo, assim? Na verdade, no meu caso, foi na parte da família da minha mãe. O pai dela, a mãe dela já tinha acontecido, faleceram de câncer. Só que até então a gente acha que nunca vai acontecer com nós, né? Jovens, né? Eu ia falar, Como a os gente dois falou são bem aqui, novos, Como né? a gente falou aqui. Até então, quando foi feita a primeira endoscopia ali, que foi mandado o material para fazer biópsia, ficou naquela coisa, né? Não, isso aí não vai acontecer, isso aí, né? A gente acha que não acontece com a gente, né? Faz uma rezinha, né? Ou acende uma velinha. Não, teve um monte de gente que fazia uns 5 anos aí que não rezava e grudaram rezar pra mim. Exatamente. Essas horas a gente vê como a gente tem amigos É, também, não, né? É nessas horas que a gente sabe quem tá junto, tá do quem tá nosso firme lado, É. né? e tá do quem nosso realmente lado. só tava por tá. É verdade. Essas horas que a gente vê, né? Quem é quem, né? Mas foi um baque, assim, pra família, né? Pra dar a notícia, assim... A parte mais difícil É dar notícia pra família. foi dar a notícia pro meu pai e pra minha mãe. Sim, eu imagino. Quando eu descobri ali... Quando eu levei o exame pro... A Jéssica já sabia, né? Mas quando eu levei pro doutor, chegou lá, ele disse, Luan, realmente é o câncer, né? O plasma. Mas aí o mundo caiu, né? Só que Aí até passa então, um filme né? na cabeça, né? Ele, né, como ele é um cara aí profissional e também como pessoa aí é um cara bem bacana aí, ele só chegou e já falou assim, Luan, é um câncer e tal, me explicou ali. Só que assim, nós vamos tirar Mas, vamos... ele disse, nós vamos tirar o teu estômago fora, vamos emendar Sim, ali. é bem fácil. Não, ele disse, vamos tirar o teu estômago fora, vamos fazer uma ligação direta ali e daqui 5, 6 meses é vida normal e tudo certo.
Olhei pra ele. Mas é bom ouvir isso do E médico, né? eu mostrei pra ele ali, ó, eu faço desenho, eu mostro figurinha, né, que eu não sou muito bom em desenhar. E aí ele, tá, mas aí como é que eu vou comer? Vai ficar direto ali, doutor? Não, mas isso aí, tu vai ver que depois teu organismo vai se adaptando. E aí depois ele falou, não, realmente... Foi. Ele teve uma crise ali de meia-idade ali, depois do que, uns 3 meses ali que tu queria ter filho, porque queria também, né? Foi. Era nessa e a época esposa aí. não queria, né? E tudo isso o cara tem que lidar no consultório. Pensa, né? eu imagino, doutor. Tem que ser um pouco terapeuta também, né? Agora, falando do processo, porque a gente falou de esperança, justamente porque eles tiveram recursos para reverter Foi. essa situação. Eles estão aqui, vida normal, né? A gente comentava com o Luan, né? Que não tem estômago, né? Tem gente que fala assim, não tem estômago para isso, né? Luan, literalmente, não tem estômago mesmo, né? Luan, mas a gente olha para ti, vida normal, eu jamais diria que tu passasse pelo processo pelo qual tu passou, né? A Michelle, a gente sabe que tá com o cabelinho curtinho aqui, mas também vida normal, né, Michelle? Ah, minha vida já sempre foi voltou normal. Não, eu nunca tive esse a problema. dar os comandos não, lá no trabalho? Eu não tive esse problema. Aliás, eu tô tendo mais problema com cabelinho curtinho agora do que quando eu tava careca. Tava me achando careca. Porque a mulher passa por isso ainda, né? O Luan não passou por quimioterapia. Não. Por quê, doutor? O Luan descobriu a doença bem inicial, como a gente falou, né? Então, era um T1B, que a gente chama, tumor bem pequeno. Né? Então, até eu falei pra ele, ó, Luan, talvez... O que é um tumor bem pequeno, em tamanho, não assim, é, mais ou menos não é em dimensões? Esse T1B é o quanto ele pega na camada ali do estômago. Normalmente ele começa na mucosa, que é a parte de dentro do estômago, e ele vai indo submucosa, muscular e serosa, que é a última camada do estômago. Então, quanto mais ele penetrar, maior a chance de ele se disseminar. Né? Porque a quimioterapia ela serve para evitar que a doença se dissemine. Tem a metástase, é isso? Isso. Digamos, aí vai, quanto mais ele penetra na camada, maior a chance de ele pegar a corrente sanguínea e ir pro fígado, E pro para pulmão. outros órgãos, Isso. né? Então, o câncer de estômago é um câncer que dá muita metástase no peritônio, que é uma membrana que cobre o nosso abdômen, né? Tanto é que a gente sempre fala para eles, 20% dos pacientes, aquele que tu já deve ter ouvido falar de alguém, só abriu e fechou, não fez nada. Sim. Né? Então, Não esse tem é o o que paciente fazer, da né? carcinomatose Não tem o que peritoneal. fazer. Que não tem... Hoje em dia tem alguns métodos mais modernos, mas daí é uma outra conversa, assim. Né? Então, o Luan é uma neoplasia. A gente fez tomografia, fez exames antes de operar ele, né? Falei, Luan, provavelmente tua doença é inicial, né? Nós vamos operar, depois tua vida vai... No meio do caminho, ele teve uma complicação cirúrgica que foi um sangramento digestivo. Né? Ele sangrou de uma das emendas, né? Então, ele teve que ficar na UTI 5 dias, né, Luan? Foi. Isso é um risco previsto, eu imagino. É uma das complicações esperadas para a que cirurgia. pode acontecer, né? Pelo Até fato... por ser uma cirurgia complexa, eu imagino. É, uma também. cirurgia grande. A gente tava olhando ali, o corte dele é pequeno, mas lá dentro, eu sempre falo pra ele, ó, Luan, por mais que aqui fora seja pequenininho, lá dentro a coisa é bem grande, né? Então, uma dessas emendas sangrou, ele teve vários episódios de diarreia, teve que fazer transfusão de sangue, né? E aí depois do 5º dia, foi embora, com 10, 15 dias, né? Foi 15 dias, 15 dias eu fui embora. E aí tem todo esse processo de voltar à vida normal. Isso. Aí não fez quimioterapia. Aí, quando a gente tirou o estômago vai pra biópsia também, né? Porque ele tinha uma biópsia na endoscopia, né? E aí o estômago foi pra biópsia de novo. Agora, doutor, um parênteses, uma curiosidade. Se a lesão era tão pequenininha, por que precisou retirar o estômago? O tipo de tumor dele é um tipo bem agressivo, né? É um tipo com células de anel de Synnet, que a gente chama. Então, mesmo que seja algo localizado, ele tem alta chance de mandar essas sementes que eu falei para outros lugares. Mesmo sendo pequeno. Isso, né? Então, tudo isso é um guideline americano, assim, que o mundo inteiro é igual ao tratamento. Certo. Né? Então, tudo se baseia conforme o que a gente chama de estadiamento, o quanto o tumor invade ali ou não. Certo, entendi. E aí, depois disso, ele voltou para casa e precisaria fazer o acompanhamento. Isso. Como é que é esse pós-cirúrgico? Normalmente a gente deixa o contato com os pacientes, né? Então, no começo ele ficou com uma dietinha mais batida, né? Mais pastoso, né, Luan? Foi. Ele perdeu bastante peso, perdeu 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. Eu tinha 89 e fui Hoje pra tu, 69. hoje tu estás praticamente no peso em que o processo começou, é isso? Antes da cirurgia. Hoje, na verdade, quando eu fiz a cirurgia, eu tava com 89 quilos. Daí vim pra 69 e agora eu tô com 79. Na verdade, eu tava meio gordinho, né? Hoje eu tô no peso Agora normal, ele tá né? eutrófico, né? Hoje eu tô... Ele Agora toma ele tá vitamina. contente, agora ele tá contente. Agora eu tô fitness agora.
Tu anda de moto ainda, ele anda de moto, ele faz exercício, tem uma vida relativamente normal aí. A vida é normal. Posso falar a idade de vocês? Porque eu perguntei aqui nos bastidores, mas vou perguntar aqui pro público saber. 31 31. e a Michele, 34. 34. E aí, voltando ao processo, doutor. Aí ele tem essa dieta pastosa, né? Hoje ele come comida normal. Pro organismo. Como o nosso. Hoje é normal. Isso, Hoje é normal. Ele ficou. Normalmente eles ficam uns. Antigamente a gente deixava mais tempo. Hoje em dia, em média, 15 dias eles já estão comendo normalmente. Depende muito do paciente, a idade, né? Porque a maioria dos pacientes são idosos, né? O jovem é a raridade. Ele é um né? ponto fora da curva, né? Isso, exatamente. Até eu vi eles falando de familiar, história familiar, mas 80 a 90% dos cânceres são esporádicos, não tem relação com história familiar. Né? Então, o do Luan, muito provável que seja uma alteração genética dele, não por alimentação, porque não deu tempo de alimentação chegar a estragar o organismo. Não tem estilo de vida necessariamente. E ele é magro, então tinha uma vida relativamente saudável. Sim. E o tumor da Michele já é um tumor mais relacionado ao HPV, que é aquele vírus que tem bastante na população, que hoje em dia tem vacina. Tem vacina, então ele é um tumor que está em extinção, ele está diminuindo bastante. Né? Ele era um tumor bem comum e a tendência é que ele sumir difícil, mas diminuir bastante. O preventivo, o exame preventivo, ele é para rastrear alterações no colo do útero. Mas ligadas ao HPV, né? Ou não necessariamente só? Não necessariamente, mas normalmente o HPV é que vai gerar esse problema do colo do útero. Sim. Né? Então, normalmente tu faz esse preventivo para descobrir o mais cedo possível. E por que o Luan não precisou fazer quimioterapia? Então, ele não fez quimio, não fez rádio? Não, porque ele descobriu o tumor bem inicial. Então, a chance de ele ter metástase, né, é muito baixa. A metástase, a quimioterapia é para evitar a disseminação. Metástase. Isso. Interessante isso, porque falou em câncer, se associa diretamente à quimioterapia. Eu sempre falo pro paciente que é igual um antibiótico. Passar por aqueles... Eu sempre falo pro paciente assim, é igual um antibiótico. Às vezes tu tem uma infecção generalizada, que daí tu tem que dar um antibiótico na veia, né? É igual a quimio. A quimio serve para isso. Então é caso a caso. Isso, mesmo, né? Aí tudo é custo e benefício, né? A que custo tu vai fazer quimio no Luan, que vai... a quimio, ela degrada o fígado, degrada o rim, né? Num paciente que é de baixo risco para metastatizar, entendeu? Então é isso que tudo é pesado. Não... Mas ele passou por uma consulta de oncologista, o oncologista também avaliou ele, né? Então não é uma conduta sozinha que é tomada. E ele tem que fazer um acompanhamento, né? Tem que acompanhar. Né? Claro, quanto mais longe de quando teve a doença, menor as chances de voltar, né? Digamos, quando ele fechar 10 anos, menor a chance, mas sempre tem que acompanhar. Sim. Antigamente a gente falava que depois de 5 anos estava curado e liberava, mas hoje se viu que é ideal que pelo menos uma vez no ano esse paciente vá conosco. Até pelo fato de ele tem uma alteração ali do intestino, tá tudo alterado ali. Então, essas alterações não se sabe até que ponto, porque antigamente as pessoas não viviam tanto que vivem hoje com essas histórias, né? Então, hoje em dia a gente acompanha mais de perto. Hoje se tem muitos recursos, né, disponíveis aí para tratar dessas situações pontuais. Agora, tu falaste da cirurgia do Luan, que não, por fora ela não foi tão visível quanto por dentro, né? E realmente, ela foi feita por videolaparoscopia, é isso? Sim, foi por vídeo. Né? São incisões bem pequenininhas. Isso, a maior incisão é por onde sai o estômago, que tem 6 centímetros em média. Os outros são todos cortes de 1 a meio centímetro. Né? E a gente opera com essas pinças lá dentro. Né? O da Michele a gente não fez por vídeo, porque o câncer de colo de útero é o único câncer que, quando tu faz por vídeo, tem mais disseminação do que com a aberta. Isso está se tentando ver o porquê para operar de outra forma, está se inventando algumas técnicas, mas ainda nada... Ainda não sei nada. Até quinta-feira eu tenho um caso, e eu vou fazer aberta, porque a gente não tem... Ainda eu tive num congresso semana passada em Brasília, ainda tem gente que faz, né? Mas o último estudo maior que tem, fala que volta mais doença, né? Quando faz por vídeo. E aí tu precisasse, então, passar pela cirurgia? Passei pela cirurgia. Dia 1º de novembro do ano passado. Faz um ano. Faz um ano. Nunca tinha feito cirurgia em local algum. Então foi tudo muito novo, mas em momento algum eu tive medo ou dúvida. O Luiz Henrique, doutor, foi bem acolhedor. Na primeira consulta eu fiquei meio
porque foi muita informação. Natural, né? Também. Então, aí eu fiquei meio assustada. Porque ela era meio receosa com eu e ele, a gente teve né, no início, ela queria, eu queria muito ser mãe. Isso que eu ia falar, eu queria muito ser mãe. E ele tava prezando muito pela minha vida. Ele tava, de certa forma, tocando no teu sonho ali. Isso. Eu foquei em ser mãe e ele tava focado na minha vida. Então, e o meu marido tava naquele meio, né? E o marido ali, né? Coitado, O marido dela é bem tranquilo. Ele é bem tranquilo. Foi meu apoio e minha salvação. Então, naquela primeira consulta, eu não consegui enxergar. Isso é importante, porque tipo, eu não consegui enxergar a doença. Eu estava focada no meu sonho de ser mãe. Sim. Então, eu meio que estava ignorando aquilo, entendeu? Aquele processo para mim foi difícil, mas ele conversou muito comigo, explicou como eu poderia guardar os óvulos, né? Isso foi bem importante. A gente sempre me apoiou. Sempre esteve comigo pelo celular, todas as dúvidas que eu precisei, foi muito presente na minha vida durante, não só no processo da cirurgia ali, depois, o pós, mas anterior, né, a ser aquele ser humano que me apoiou quando eu fui para São Paulo, quando eu tive que tirar os óvulos. Foi um processo doloroso emocionalmente para mim. Então, sou muito grata, né, por isso. Mas aí quando eu retornei, eu tive uma hiperestimulação ovariana. Eu tive muitos óvulos, né? Muito mesmo. O que isso significa, doutor? O que é esse quadro? É porque eles induzem a ovulação para tirar o máximo de óvulos dela para guardar, né? Fica lá congelado, né? E aí tem gente que tem uma resposta mais exacerbada à medicação. E aí tem gente que dá a água no pulmão, digamos, que é derrame pleural, tem gente que dá ascite, água no abdômen, né? Eu tive... Tem gente que dá dor, praticamente os dois casos, porque até a gente aguardou, eu acho que uns 15 dias pra me desinchar, ela tava né? bem inchada, eu fiquei muito inchada, fiquei com uma barriga enorme e dificuldade, né? Tinha muita dor nas costas ainda, aquela água poderia ir pro pulmão, que eles falaram, não me recordo bem. Aí a gente esperou uns 15 dias, só que nesse prazo entre que eu fiz o tratamento, que é demoradinho, né? Leva uns 10 dias ali, mais ou menos, entre toda a medicação para estimular. Tem que ficar fazendo exame periódico para ver se tem quantos óvulos estão crescendo, se está tudo certo. Aí depois tem a medicação final, que eu indicaria. Eu fui para São Paulo porque a minha médica é do Espírito Santo e ela tem uma clínica em São Paulo. Fui para Ribeirão Preto. Só que eu indicaria as pessoas fazerem o mais próximo possível, porque de avião não teria como ir, é muito difícil, tem que ficar parando. Eu passei muito mal com a última medicação, foi difícil para mim. Então foi uma viagem de 17 horas, e 17 horas em sofrimento. Então é simples, não é... Eu tive isso porque ela me falou que eu tenho... Ovário policístico? Isso, ovário policístico. Então a chance seria muito maior. Quando eu fui fazer a injeção da última medicação, porque ela é feita na barriga periodicamente, todo dia, né? E a última, fazer essa estimulação. Para fazer a estimulação. E a última é 36 horas antes do procedimento, exatamente 36 horas, e tem que ser a quantidade indicada. Eu fiquei com uma dúvida e acabei injetando um pouquinho mais. Mesmo que... eu mesmo que faço na barriga, bem simples. Aplicação. É como uma pessoa diabética. Insulina, assim. Isso, sim. Bem tranquilo. E aí injetasse um pouquinho mais. Eu tinha injetado. Isso já deu uma alteração? Deu, porque era assim, 1 ml o máximo. E como eu já tinha esse problema né, do ovário policístico, poderia ter a hiperestimulação, ela mandou colocar só 0,3. E eu peguei a seringa da insulina e eu olhei ali só porque ela é 1 ml inteiro, né? Então era o 0,3 ali. E ali eu me confundi com a outra seringa. Então eu acabei colocando um pouco a mais. Acordei passando muito mal. Mas era o meu sonho. A importância aí de seguir cada detalhe, né? Cada muito detalhe. Preciso, prestar atenção. né? Porque às vezes, um detalhe, a médica me passou para mim ingerir bastante proteína, para mim tomar muito líquido, me esforçar bastante, comer o mínimo possível de coisas de rua, me alimentar bem. Porque
isso seria importante no Com tratamento. qualidade. Exatamente. Hoje em dia, a alimentação para todos os dois, né? Se fala até hoje em alimentação que pode induzir o câncer a voltar mais rápido ou mais tarde. Eles falam Sim. tudo meio achismo ainda, nada, mas tem nutrólogos que são médicos que trabalham com nutrição, né? Que às vezes eles fazem umas dietas diferentes para evitar que a doença até Isso, ajuda. inclusive, para quem nunca teve câncer, Isso, né, doutor? exatamente. Isso influencia. E além disso, assim, digamos, quem está fazendo químio, a alimentação ajuda a não ter tanta náusea, tanto vômito, né? Então ajuda bastante. Mas nessa fase, a Michelle já estava fazendo químio? Não, Não, né? não. Isso foi- Faz esse Mas tu vê tratamento que para em ovulação. tudo é importante. Ela era uma paciente oncológica. Provavelmente sim, um pouco dessa alimentação que a médica passou para ela, mais por causa da parte oncológica do que por causa sim, da Do que pelo parte processo de de- fertilidade. E isso. Fizesse essa... Eu acho interessante quando a Michelle fala, olha, se você tiver a opção de fazer mais perto, melhor. Tá perto da família, tá perto da tua casa. Exatamente. Das tuas, né? De tudo que tem a ver, faz sentido pra ti, né? Exatamente. Mas nós temos recurso. Aqui em Tubarão Próximo, não né? tem clínica de fertilização, Acho que em porque Criciúma e em Criciúma Florianópolis. tem. O problema é congelar, etc. É toda uma estrutura. Ah, tá. que Nesse exige ponto, muito- né? Isso, Entendi. nesse ponto. Agora, voltando então para o tratamento oncológico, e tem um detalhe que a Michelle estava compartilhando aqui com a gente, preciso falar, porque assim, às vezes o público está pensando, poxa, né? Foi tudo redondinho, né? Deu tudo certo, né? Então Bom, eles se estão fosse. aqui, estão sorrindo, o doutor Só tá quem aqui. passa pra saber. Só quem Exatamente. passa, né? Os detalhes, aqueles detalhes bem, né, específicos. Tem algo que tu falaste que é importante frisar. Tu seguisse o tratamento, assim, bem à risca, Michelle. Não. E se eu falar aqui que sim, quem estiver assistindo e me conhece vai dizer, Coisa. certeza Michelle, que ela não Michelle. fez. Certeza. Não, assim... O que eu- isso te ensinou, Michelle? Como é que Nossa. foi o saldo disso? O saldo disso é que hoje um exemplo, hoje eu faço imunoterapia, né? Na quinta quimioterapia eu refiz os exames e eu sempre fui a pura esperança, a pessoa de mais esperança e fé que quem me conhece sabe. Então eu sempre acreditei que eu venceria o câncer. Nunca que o câncer me venceria. Sim. Sempre tive isso muito claro no meu coração. Então, quando aconteceu tudo isso e agora eu fazendo a imunoterapia, hoje eu sigo ela corretamente. Mesmo ali na quinta químio, eles falando, sumiu completamente, né? Não tem mais tumor, não tem mais doença. Aí, no Aí, caso, o que quando tu eu fez fiz... quando tu tivesse essa notícia? Na quinta químio. Então, Ela botou no Instagram, bem feliz. Não, eu passei E todo o parou? processo. E parou? Não, foi assim, Não. ó. Quando a gente fez a cirurgia, deu tudo certo, foi um sucesso. Eu não tenho nada pra falar de cirurgia, passei muito Foi a tranquilamente por retirada ela. do útero? A retirada do útero e a preservação dos ovários, né? Foi preservado os ovários. E depois, quando retornou a doença, eu levei um susto muito grande. Porém, as pessoas, mas como voltou e tal? Aí as pessoas ficam assim, como é que tu operou e tu voltou uma doença? Peraí, não é bem assim. O Dr. Luiz Henrique falou, sei lá quantas vezes, que eu deveria passar pela radioterapia. Me indicou, falou Sim. de um especialista em Porto Alegre, né? Se eu não me falha a memória. A doutora Heloísa falou que era importante, apesar de a gente ter ficado em cima do muro se havia extrema necessidade, mas seria importante pelo menos a consulta. Como tinha uns poréns da radioterapia, eu estava numa correria louca de final do ano, porque eu tenho salão de festa, e eu fiquei nessa euforia e meio que deixei, só porque eu achei que passou o final do ano eu poderia, mas tem um prazo, né? Tem um prazo. Eu O não ideal sabia. até 30 dias depois, tá tudo cicatrizado, fazer. Aí eu sabia e não sabia, acho que igual eu não a químio, meio que... né? Normalmente a gente tenta... E daí acabei não fazendo a radioterapia. Eu Ela foquei deu no uma meu sumida, trabalho. Final de ano, Deu uma né, sumida, doutor? deu uma Fim sumida. de ano, todo mundo pegar dá umas uma férias. sumida. Pensa Mais assim, ou menos deixa. isso. Não, porque ele me falou, era 60 dias em casa, né? Então eu fiz dia 1º de novembro, tinha até dia 1º de janeiro pra ficar quietinha, não varrer, não pegar panela, papapá e tal. Eu com 17 dias de cirurgia, eu tava fazendo um polvo de balão de 14 metros.
abri a minha cirurgia. O doutor Luiz Henrique me socorreu mais uma vez na madrugada, né? Falou, no outro dia de manhã eu tava lá. Eu acho que eu fui a paciente que mais deu trabalho pra ele. Porque ele teve que me costurar umas 3 vezes, assim. Nossa. Então, e não tem nada, tá impecável. Só que eu sou muito teimosa. Eu não sei ficar parada, eu não sei ficar em casa sem fazer nada, me deixa agoniada. E até porque tu tá vindo um tratamento de câncer. Então, quanto mais tempo tu passa ansiosa, quieta, isso dificulta mais. Quanto mais tu foca na doença e menos na tua vida, pior é. Imagino. Entendeu? E o doutor entende isso também, né, doutor? Isso eu sempre falo pra eles. Doutor, até quando eu trabalho assim, eu acho que trabalha até onde tu achar que tu consegue levar. Porque tu ficar em casa ali pensando que pode dar errado, principalmente com o Dr. Google, né? O Luan, tu teve uma fase, né, Luan, que tu veio comigo, cismou que tinha voltado a doença, que tava sentindo e... Foi. Ele ficou bem ansioso e fizemos exames e tal, não tinha nada, mas... Acho que bate uma insegurança, né? Sim, eu imagino depois de sim, ter uma né? doença O dessa. emocional da gente manda muito, né? Agora é importante, brincadeiras à parte, né? Dar esse exemplo, né? Porque hoje a Michelle reconhece que Sim. poxa, Sim. podia ter evitado alguns transtornos, né? Se eu tivesse seguido a orientação. Poderia ter retornado, mas poderia ter sido menor. Sim. Eu tinha recém feito a cirurgia quando retornou, fazia menos de 4 meses, então eu não sei como funciona, o Dr. Luiz Henrique pode explicar melhor. Mas aí eu tive que ir direto pra quimioterapia. Porque antes vinha a rádio, né, doutor? Não, Como porque é que assim, funciona, a assim? rádio ela é mais para controle do lugar, né? A rádio, digamos, é para evitar Do que a doença lugar volte ali na vagina. Da lesão. Isso. E a quimio é para evitar doença regional, loco regional. E sim. a Michelle teve volta da doença regional ali. Teve íngua, né, Michelle? Isso. E aí a indicação mesmo é imunoterapia, quimioterapia. Aí hoje tá fazendo a imunoterapia. Hoje eu tô fazendo, fiz 6 quimioterapia. Foram bem difíceis, eu fazia 9 horas de quimioterapia. E as 2 últimas eu conversei com a doutora Heloísa, que já tava muito difícil pra mim. Eu tava praticamente 10 dias sem me alimentar, passava muito mal, né? E aí a gente refez os exames e foi quando veio que eu não tinha mais doença. Apesar, quando eu pedi pra ela, eu já sabia que eu não tinha mais doença. Eu sou muito da fé, então eu sempre acreditei. Eu tive uma experiência na 4ª quimioterapia, foi a minha quimioterapia mais difícil. Tinha muita dor nos ossos, muita. Parecia que parecia que tinha caído, sabe quando cai alguma coisa no pé e machuca? E parecia que era muito forte e não passava, era o tempo inteiro. E após esse dia, tava minha mãe em casa, meu marido trabalha à noite. Aí eu falei pra ele, não, tô com a mãe, é tranquilo. A mãe tava bem preocupada. Mas eu falei pra ela, vai dormir porque eu tô bem cansada e eu queria dormir. Mas eu sou dessas, né? Era mentira. Eu só não queria preocupar. Não queria que porque pra mim, no meu caso, não sei do Luan, mas era muito mais difícil eu ver quem me ama sofrer do que eu sofrer. Acho que deve ser difícil, né? É muito difícil. difícil. Tu vê o teu pai e Porque tua mãe normalmente- sofrendo. Porque eles não vão poder fazer nada por ti, entendeu? Normalmente o paciente está mais tranquilo do que o pessoal ao redor dele. Principalmente eles jovens, assim, que daí os pais ficam bem nervosos. Eu nunca vi os pais Apreensivos, né? da Michelle, assim, né? Porque acaba indo eles, o esposo, a esposa, né? Mas a esposa do Luan estava bem nervosa, o esposo da Michelle estava bem nervoso, então... Tudo é faz bem parte difícil desse pra processo, é né? um processo difícil. Deixa eu dar uma notícia pra vocês. A gente tá acabando essa conversa. Infelizmente. Porque. Passa rápido, né, doutor? O doutor já é veterano aqui, ele sabe. Mas, pra gente finalizar, e eu acho que a gente falou assim de tudo um pouquinho, né, doutor? Pra trazer essa mensagem para as pessoas de que elas precisam persistir, confiar nos recursos disponíveis. Exatamente. Se possível, prevenir também, né? Mas estar atento ao seu organismo, ao seu corpo, fazer esse monitoramento de alguma forma com aquilo que é possível, né? Mas, sobretudo, a esperança, a mensagem de esperança, de que é possível vencer e fazer todo o possível para isso, né? E aí associar isso, né? Fé, crença, posicionamento, confiança, tecnologia, É a esperança, enfim, né? A fé é a esperança. Pra gente finalizar, né? Queria uma palavrinha de cada um, assim, a começar pelo doutor.
Qual é a tua mensagem final para quem está nos assistindo, com base na história do Luan e da Michelle, doutor? Eu acho que principalmente todos os dois tiveram suas dificuldades no meio do caminho. O Luan não teve a químio, mas teve um pós-cirúrgico bem difícil, né? Teve estadia em UTI, então assim, ele nunca perdeu o que tu falou, a esperança, né? Esperança, família, né? O irmão dele, eu lembro que veio um dia, ô doutor, tu não deixa esse meu irmão morrer, esse meu irmão é tudo pra mim, tu não deixa ele morrer. Então, a gente passa por isso também, né? E a Michelle também, a Michelle teve o baque da volta da doença, né? E ela conseguiu, digamos, né? Reagir, ir lá, né? fazer o tratamento, né? Repensar a vida dela, porque, né? Tudo era do jeito dela, né? Então, teve que aceitar um pouquinho das coisas. Exatamente. E tá aí, né? Tá aí o exemplo dos dois de que é possível a gente vencer essa doença tão difícil, né? E para vocês, assim, que mensagem que vocês podem dar para o público que está nos assistindo, nos ouvindo, de lição que vocês aprenderam, assim? O que tu aprendeu com isso tudo, Luan? Tem aprendido? Foi uma faculdade da vida isso aí pra mim. Porque hoje eu dou valor nesse copo d'água aqui, ó. Porque tem que dar valor na vida. Porque às vezes a gente se apega em bens materiais, quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa. Só que hoje a maior riqueza que a gente pode ter é a saúde, é a vida, né? E hoje eu prezo muito isso. Porque eu me lembro que quando eu fiquei 5 dias ali na UTI, né? Uhum. Eu queria tomar um copo d'água e eu não podia. Aí o doutor disse, não, mano, tu não pode, vai aguentando aí. Aí eu fiquei ali sem poder tomar água, sem comer, aquilo ali pra mim, meu Deus. Aí chegou acho que foi no 3º dia, ele mandou uma enfermeira pegar um algodãozinho, molhar na água e molhar na minha boca. Nossa, aquilo ali pra mim, boca seca, uma vontade de tomar uma água. Aí foi no 5º dia ou no 6º dia, aí eu fui tomar banho, né? Eles deram banho em mim. Fiquei 5 dias na cama ali. Aí fui tomar um banho, me deram um banho, saiu aquela coisa, né? Aquela sensação. E daí ele disse, não, agora tu pode tomar... Valor de um banho, né? Tu vê, né? É uma coisa que a gente faz rotineira Coisa e simples. não dá bola. Mas é assim, banho. né? É assim. Aí tu vê. Daí depois ele disse, não, agora tu pode tomar aquele copinho de cafezinho. Agora tu pode tomar uma aguinha. Nossa, eu tomei aquela água ali. Meu Deus, aquilo ali pra mim foi tudo. E só pra resumir a história aí, é isso aí. Nunca desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua vida. Procure recurso. Não esteja medo. E encare esse problema de frente. Eu desde o primeiro momento que o doutor disse assim, não, tu tens o câncer. Claro que não é uma notícia que todo mundo quer ter, né? Só que é que nem eu falei pra minha família, vamos encarar e botar nas mãos de Deus, não vamos perder a fé que vai dar tudo certo. E graças a Deus hoje estamos aí. A vida E o Luan é muito positivo mesmo, ele é bem assim mesmo. Não é que ele Legal, tá falando... Né? Contagiante, né, doutor? Contagiante. Então... E pra ti, Michelle, o que tu aprendeu disso tudo? Ai, eu Tem aprendi aprendido? tanta coisa. A primeira é deixar de ser teimosa, né? Ela falou que ela é teimosa umas 3 vezes. Isso porque eu sou teimosa, eu sou dessas, teimosa. Pelo menos admito, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, foi bem difícil a notícia, né? Foi dolorosa. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça no ato da notícia é quanto tempo eu tenho de vida, o que eu vou poder fazer, o que eu vou poder deixar em ordem, as pessoas, a família, será que eu vou conseguir ver todo mundo? É bem desesperador, assim, a primeira semana, né? A primeira semana é sempre a mais difícil. Depois, aí tu começa a colocar a cabeça no lugar, a entender como é que vai funcionar o processo. A rede de apoio é muito importante. Nós, família, assim, o que vocês têm um paciente oncológico na família, eu acho que é importante apoiar, estar sempre junto. Os amigos, hoje eu sei quem é meu amigo de verdade, aquele que não esqueço, uma amiga minha que foi na porta da minha casa na minha primeira quimio levar uma flor e um abraço. Isso foi muito, não é nada, mas como eu dou valor a isso hoje, sabe? E como o Luan falou, a gente dá valor a um copo d'água. Porque é muito difícil quando tu quer tomar água e não pode, quando tu quer se alimentar e não consegue. Quando eu fiz a quimioterapia, eu tentava tomar água e era muito difícil.
E eu achava às vezes que era exagero, e não é. É realmente difícil tu sentir o cheiro da comida e tá com muita fome, porque tu sente fome, muita fome, e a comida não passar a tua garganta, sabe? E aí tu começa a perceber que, nossa, eu ficava preocupada em se tava bonita, como é que tava, exemplo, o cabelo, né? É uma coisa que a maioria das mulheres se apega muito. E uma coisa que eu digo pra quem vai falar, quem falou pra mim, né? Nossa, Michele, cabelo cresce. Gente, não falem isso. É porque dói profundamente na mulher. Eu não sou tão apegada a isso. Quem me conhece sabe que eu não sou apegada a essas coisas, mas me doeu. Realmente me doeu ficar sem cabelo. E não doeu esteticamente por quem tava me olhando. Me doeu dentro de casa. Me doeu o meu marido tá me olhando daquele jeito, entendeu? Ele nunca falou nada, muito pelo contrário. Meu marido, graças a Deus, assim, foi uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa e foi meu apoio. Só porque chegar e sair, a pessoa te ver e te falar, a primeira coisa é te falar, dizer, cabelo cresce, entendeu? Não é assim. É dizer, é um processo, vai doer, vai ser difícil, mas tu vai passar. E se tu precisar do meu apoio, eu vou estar aqui. Entendeu? É a palavra que tu fala. É o jeito que tu trata a pessoa. O cabelo vai crescer? Vai crescer. Tô feliz. Como eu falei, estava bem feliz careca. Tava me achando. Fui para casamento careca. Apoiei outras pessoas. Tem uma moça que trabalha lá comigo. E a gente descobriu o câncer juntas. O dela é de mama, né? Então não é o caso do Dr. Luiz Henrique. Mas ela trata com a doutora Heloísa. Eu fui o apoio dela, ela foi o meu apoio em todo esse processo. Foi muito mais difícil para ela usou peruca, foi muito doloroso. Então, quando alguém vinha falar para ela, ai, cabelo cresce, deixa de ser boba. Entendeu? Mas não, cada pessoa reage de uma forma. E é doloroso, sim, porque a gente é mulher. O cabelo é uma das coisas que mais pegam, hein? Tem várias mulheres que não querem fazer. Que não quer fazer o tratamento. Existem, inclusive. Exatamente. Tem isso muito. Tem. Ela era uma pessoa que não... gente. E eu acho que, assim, de tudo... Difícil, de tudo um que... desafio muito grande. É um desafio muito grande. Daí tá na cara da pessoa. É uma identidade, né? É uma identidade. Mas, assim, infelizmente, a gente tem que acabar essa conversa. É difícil também. Difícil. Conversa, né? Porque Tava eu vi, boa. assim, casos reais, histórias reais, né? Mas, pra finalizar, eu quero dizer que procure a ginecologista, as mulheres, por favor. Não é... eu que sou uma pessoa que sou teimosa. e hoje eu entendo o quanto é importante. Eu passei pelo câncer. Eu não tenho mais útero, mas isso não diz que eu não preciso passar para o ginecologista. É importante continuar, né? Os cuidados e eu não quero passar por isso de novo. Longe disso. O que eu puder apoiar, eu apoio na minha família para que todas façam. Para que se olhem, sabe? Porque a estética, a beleza não tá só fisicamente, ela tá dentro de ti. Autocuidado. O autocuidado, de se amar, entendeu? Porque não precisa passar por isso. Então, o que eu diria é, se cuidem, confiem nos médicos especificamente, façam um tratamento do início ao fim. Hoje eu tô fazendo a imunoterapia, que é muito importante. Tô conseguindo fazer ela, o SUS ainda não libera, né? Mas pelo plano de saúde eu tô fazendo. E vou fazer corretamente, tudo certinho. Quinta-feira que vem eu tenho imunoterapia novamente. Ela é mais tranquila, bem mais que a químio. Bem tranquila, eu vou fazer 35 sessões, já fiz 8. E vou fazer tudo certinho, porque hoje o maior dos aprendizados confie em quem entende do assunto. E não se ache que tu é forte, tu é super-herói, tu é super-heroína e tudo vai dar certo, porque não é assim. Muito bom. A gente teve sorte e um anjo da guarda bem bom do nosso lado. Demos trabalho, né? Demos trabalho. Nossa. Doutor também tem um anjo da guarda. Nossa. Também tem que Não, rezar o doutor disso, né? já é o próprio anjo da guarda, né? Porque sem ele a gente não estaria muito bom. aqui. Muito bom ouvir isso, né? Também, né, doutor? Bom, as lições aprendidas. Gente, infelizmente vou ter que encerrar. Mas quero agradecer aqui muito mesmo, né? A presença de vocês, a indicação do doutor Luiz Henrique e a presença de vocês aqui, a coragem, né, de estar compartilhando suas histórias para que mais pessoas possam ser inspiradas ou a não desistirem, ou a aprenderem lições com esse processo, ou a se cuidarem.
Né? Muito obrigada mais uma vez. Tá A bom? E gente um que ótimo agradece. ano aí para todos nós, né? Maravilhoso. saúde, né? Muita Um ano de saúde. saúde. Muita saúde e muitas realizações. É isso aí. Especialmente para vocês que têm muitos sonhos ainda para viver pela frente. Com certeza. Quantos planos depois de tudo isso? A gente agradece também os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Fica por aqui. Desejo para você também um ótimo 2023, né? Cuide-se, cuide-se. E até o próximo episódio do Viva Saúde.